pessoal, bora pra mais um vídeo. E esse vídeo vai ser super legal, porque já faz um bom tempo que eu não uso, gente, aquarela. Eu acho que já faz assim, nossa, acho que já faz uns anos aí que eu não uso aquarela. Uns anos não, mas um ano no mínimo já faz que eu não uso aquarela pra valer, realmente, sabe? Eu já comecei a ter os aquarela, tipo, ai, que preguiça, larguei mão e pronto. Eu já fui uma época que eu era doidona pela aquarela. E hoje eu vou testar de novo aquarela, porque eu já nem lembro mais do resultado. Porque eu já faz tempo também que eu não uso aquarela por conta de preguiça mesmo, gente. Por quê? Eu usava com waterbrush e essa waterbrush, ela tá com um problema, sabe? Tá com um problema aí. Que é a fina, pelo menos eu não sei. Essa aqui acho que nem tá com água, mas a fina, ela tava saindo água aleatória, sozinha, sabe? E eu tinha uma vez uma waterbrush, que estragou já faz tempo, e ela não ficava saindo água à toa. Só se você apertava, saía de pouco. E essa aqui ela sai bastante. Então acabou que me deu preguiça, ficava manchando muito, né? Mas hoje eu resolvi, né, pintar. Vou testar a primeira aquarela, que assim, eu não sei, nunca fiz um comparativo entre as duas, mas por algum motivo parece que eu sempre me dei melhor com essa aquarela. Já tá um caos já, juro pra vocês. Olha o estado de tanta sujeira de tinta também que eu pintei. Olha que coisa horrorosa, velho do céu. E olha o estado. A vermelha nem tá aqui mais, gente. Acho que eu perdi a coitada. Ela tava por aí, algum canto que eu já vi. Mas eu tenho essa também aqui nem lembro mais a marca agora. Acho que é marca, eu juro pra vocês que eu não lembro essa marca, velho. Que raiva. Eu acho que é. Nossa, eu esqueci literalmente a marca que marca. Não marca o nome da marca. Não marca o nome da marca. Nossa, não sei, nem lembro, gente. Mas me diga aí qual que é a marca. Eu juro, nossa, nem lembro. Já faz tempo já que eu comprei essa aqui. E, tipo, eu vou chutar. Ah, não tá abrindo essa droga. Faber-Castell não é. Tenho certeza. Tenho certeza que você quer ver que é Faber. Eu não lembro a marca, tá? Mas ó. Então, bora testar. Vou pintar isso aqui. Por que eu escolhi esse desenho? Porque justamente um desenho de peixe que deve ter o degradê. Faz tempo que eu não faço degradê e eu acho muito lindo o degradê. Ele fica diferente. Depois que você vê as páginas com degradê e as que você fez colorido literalmente à toa, assim você vê uma grande diferença. Infelizmente, tem diferença, é aquele tal, né? Se você quer pintar só por pintar mesmo, tudo bem. Mas se você quer pintar pra deixar o desenho top de linha parecendo paisagem, é diferente. Então, bora, antes de tudo, já deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilha, gente, esse vídeo com muita gente, pro canal crescer ainda mais. E tem vários tipos de conteúdo nos vídeos aí, você vai encontrar no meu canal vídeos de gatinhos, de coelhinhos, né, meus animaizinhos aqui de casa. E vai encontrar vídeos aí também de decorando casa pro Natal, para um evento e tal. Você vai encontrar vídeos de colorir, de desenhar, de desafios, enfim, uma porção de coisas. Então veja aí tudo certinho pra ver se algum desses conteúdos pelo menos te agrada. Então bora aí. Para mim, eu vejo o peixe como alguma coisa verde, água, rosa ou laranja, amarelo ou azul. Não sei porque tem uma coisa, mas eu não sei que cor, porque provavelmente o fundo aqui vai ser o azul. Então eu tava pensando em uma coisa meio avermelhada. Num desses peixes, pelo menos, eu vou escolher esse tom. Gente, ele tá parecendo tão vivo aí, mas se vocês verem esse aqui, gente, ele não tem nada a ver, gente, tá? Aqui ele tá parecendo um marsala, aqui tá parecendo uma cor vermelho cereja, né? Tá. Nossa, meu ouvido ficou com aqueles barulhinhos, sabe? Quando fica. Nossa, tá o barulhinho agora no ouvido, agora ficou com raiva. Bora mexer muito bem, gente. Parece que é besteira, mas tem que mexer esse treco muito bem, porque esse negócio é. Tem um pelo aqui no meio da. Nossa, gente, que sensação boa. Já faz tanto tempo que eu não uso aquarela. Olha que raiva, pincel grande, dá nisso, ó. Não dá pra ver. Caiu uma leve linha do rosinha pra cima, velho. Eu não sei se vocês perceberam, mas ele tá saindo mais água. Ele tá bem molhado, assim, e é isso que eu não tava gostando. Mas, como esse desenho ele é bem amplo, bem grande, assim, escapa por isso, né? Eu não vou ficar separando, porque eu prefiro fazer um degradê mais bonito, mas deixar, né, inteiro quase de uma cor, não ficar muito. Que tem pessoas que preferem pintar cada coisinha de uma coisinha, né? E às vezes não é porque... Às vezes a pessoa se sente na obrigação de pintar, né? Nesse estilo, porque tipo, ai, mas tem vários detalhes, é pra pintar cada um de uma cor. Não necessariamente, você pode pintar do jeito que você preferir. E muitas das pessoas que gostam de deixar o dedo, né, impecável, pintando paisagens e tal, eles pintam de uma cor, maioria inteira, e depois dão o degradê. Então, eu já vi gente também, e eu fazia isso, sabe? Achava que tinha que pintar cada um de uma corzinha, aí você ficava olhando, tipo, ficou bonito, mas alguma coisa tá faltando, né?
Eu não sei, é porque realmente eu acho que o degradê ele dá o total diferencial. Infelizmente, é pela preguiça, né? Mas dá o total diferencial. Por isso que vocês têm que largar a mão de preguiça e usar o aquarela, porque a aquarela realmente não tem pra ninguém. Na questão, eu acho, de rapidez, gente, porque assim, aí a gente fala, ai, canetinha é rápido. Eu não acho que a canetinha é tão rápido, não, gente. Eu achava, uma época eu achava, ai, a canetinha é muito mais rápido, não é não, gente. É rápido para algumas coisas, né? Mas depende do desenho, a canetinha vai ser muito mais trabalho. E se a sua canetinha tá falhada ou tá com a ponta meio ruim, você acaba muitas vezes borrando, dá trabalho. Então, a verdade é que a gente fala, mas na questão de preguiça, que às vezes a gente tá, né? Ai, fica pintando, vai naqueles detalhezinhos, mas compensa com o lápis, gente. Querendo ou não, o lápis nessa parte ele ganha muito. Porque o lápis, mesmo quando ele ultrapassa, ele não fica tão marcado. A canetinha é o pior, né? Porque a canetinha pra marcar, Jesus. Tem esses detalhes, infelizmente. Então eu acho que nem esse livro aqui, que é o Arte Terapia, ele é um livro, assim, bem amplo os desenhos. Por mais detalhe que ele esteja, é um livro perfeito, na minha opinião, para quem gosta de pintar paisagem, ao mesmo tempo não é chegar aqueles livros tão gigantes como o Jardim Secreto. Porque o Jardim Secreto, ele te deixa de cabelo em pé, se você não tem muita paciência, hein? Porque ele é um livro muito lindo, mas muito cheio de coisa, muito cheio. É uma coisa, gente, ter detalhes num livro. É uma coisa. Esse aqui tem vários detalhes, mas não detalhes tão minimalistas, que daí complica, porque daí capa nós. Você tem que ficar ali, né, um medo enorme de errar, de pintar, né, sair fora. Então, eu recomendo, no caso do livro Jardim Secreto, sempre o lápis, hein, gente? Essa é a verdade, o lápis. Dá pra pintar com aquarela? Dá pra pintar com tinta? Dá, mas dá um puta trabalho, você tem que ter pincel fino, hein? Porque senão é muito fácil de borrar, gente. E giz nem pode, né? Giz nesses livros nem uso, porque o giz é pedir pra, pra borrar, né? Infelizmente. Eu concordo super quando o giz é pra fundo, né? Mas pro desenho em si, não dá. É muito, gente. E, assim, realmente o que eu mais recomendo pra livros como o da Joana Basford, no geral, é o lápis, gente. O lápis, infelizmente, a tinta é só pra fundos. Tinta, giz, mas pro desenho é difícil você ver alguém pintando esses livros de canetinha, é difícil. Nos vídeos do YouTube, geralmente eu vejo de lápis, gente, porque ele é tão rico em detalhes que esse não, né? Mas aí, e eu comecei a pintar os livros da Joana Basford com canetinha, mas sempre fica um errinho e por mais tudo, o efeito da canetinha também é diferente, como eu falei. O lápis eu percebo um efeito mais suave, mais discreto em qualquer errinho, qualquer a marca da pintura. Já a canetinha, ela marca muito, gente. Esse que é o problema. E dependendo da canetinha, marca mais, hein? Do jeito que você pinta, né? Então, esse que é o complicado, hein? Tem os prós e contras, os prós e contras, né? A verdade é que cada material se encaixa melhor, às vezes, né? Claro que vai do gosto da pessoa, mas sempre tem um que a gente goste mais e um que se adapta melhor também, né? Pronto. Ah, não faltou nadadeira aqui, ó. Olha, ó o tanto que ele tá umedecendo, gente, porque eu nem precisei umedecer mais, mas ele tá saindo água sozinho, por algum motivo, ele tá saindo água sozinho, e isso que eu não gosto em partes. Esse desenho não teve problema, porque ele é um desenho bem amplo, então eu tenho espaço suficiente, né, mas se fosse um desenho pequeno, não daria, já daria problema, então por isso que eu acabei largando um pouco mão da aquarela, por conta desse pincel que tá ruim. Vou pegar uma toalha, porque essa aqui, gente, essa tintinha aqui sai. Eu acho que sai, tá? Minha mãe nunca reclamou. Bora pra outra cor agora, gente. Eu vou esperar secar um pouco aqui e vou pra parte da cabecinha dela. Deixa eu ver que cor que deve ser a cabeça de um peixe. Eu imagino que deve ser uma cor semelhante. Ai, gente, eu tô com medo, mas eu acho que eu vou desse tom aqui, que é um roxo agora. Ou vermelho. Roxo ou vermelho, Jesus do céu. Vai no vermelho. Acho que eu vou deixar o... E, ó, quando você acaba de estar usando uma aquarela, tira o excesso um pouco, gente, da tinta do anterior. Senão ele vai acabar ficando marcado. E ó, não precisa de muita água não, gente, dependendo da aquarela. E é só mexer bem, mexer bem. Esse pincel tem vantagem que você pode mexer assim, ele é diferente, ele pega bastante
Tem pincel que você fica ali, até esfarela, mas ele não suga, não absorve tanto, é diferente. Ó, tá precisando de um pouquinho de aguinha, levemente apertei um pouquinho. Ah, ele não mudou tanto não, hein? Jesus, é super parecida a cor. Ai, meu gato tá lá unhando o armário. Mania feia. Quer estragar o armário. Larga de ficar xeretando isso sem vergonha. Aí, gente. E quando fica a marcaçãozinha, porque mesmo a aquarela, dependendo, ela fica um pouquinho, dependendo do pincel que você usa, né? Eu acho que a aquarela não é o foco, fica tão marcada. Ai, meu gato tá querendo quebrar ali o armário. Jesus, derrubar todos os meus cadernos, que raiva. É, mas mesmo ele não marcando tanto, às vezes o pincel que você tá utilizando marca um pouco, tá? Então não é só porque a aquarela que marca menos, tá? Você tem que tomar cuidado com o pincel. E claro, pra não marcar também um pouco, às vezes você tem que ir aí testando toda a intensidade da cor, porque às vezes você começou muito forte com pouca água, daí ele fica mais forte o tom, e depois, de repente, ele ficou mais diluído. Então, isso às vezes acaba marcando um pouco, ó. A cor igualando um pouco. E depois que ele já estiver quase seco, né, ou bem seco, você vai lá com cuidado, não precisa nem molhar. Se tiver resquício um pouco da tintinha, vai só preenchendo onde ficou leve falinha. E daí isso ele já dá uma boa diferença, tá? Ó, prontinho, olha, você vê que ele cobriu bastante, super bem. Pro outro lado agora, e o meu gato tá brincando com a tampa. Eu não sei o que ele achou, acho que ele achou uma tampa, sem vergonha. Não, mentira, ele pegou uma washi tape minha, que raiva. Tá, vou até mostrar, não tem como mostrar o Fred, velho. Gente, não sei se vocês dão pra ver. Olha o washi tape na mão dele, uma washi tapinha. Sai daqui, seu sem vergonhinha. Olha lá, ele largou meu washi tape, ele vai ficar ali. Se o outro gato ver, ele vai pegar. E foi lá xeretar minha maleta de papéis, vai, que raiva na minha maleta de scrapbook. Agora, vou lá, ó, jogo mais água pra ele sair. Ai, derruba mesmo, que raiva. Vai céu, eu fiz a pior burrada da minha vida, que é apertar. Só tá muito fraco. E ó, tirar o excesso. E o meu gato tá lá arrancando, mas eu chutei. Que raiva, vai gostar meu caderninho de adesivo para cá. Prontinho. Nossa, meu gato tava já atacando já o caderno de adesivos. Aqueles adesivos fofinhos, tipo kawaii. Ele vai atacar ainda, porque tá aberto ali, né? Mas olha, que peixe lindo ficou. Não sei porquê, eu vou imaginar que esse peixe vai ter que ser amarelo com vermelho. Ou verde, eu acho que verde vai ficar lindo, gente. Bora escolher o tom do verde. Eu acho que vai nesse tom, que é um pouco mais... esse. Bora despejar um pouco de água agora, ó. Mexe, 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 mexe. E ó, eu tiro o excesso, porque ele vai ficar aquele tom meio azul, né? Turquesa. Não é bem turquesa, é um tom meio verdeado, não sei. E eu quero focar mais no verde agora. Olha que lindo, ele ficou bem verde água, na verdade, né? Que calor, tava ficando aquele tom, sabe, meio que verde de... Eu não sei nem o tom de verde, meio que pântano, uma coisa assim, não gostei. Assim eu achei que ficou lindo aí, olha. Outra dica, gente, pra não marcar, é você sempre, quando é pincel, assim, principalmente esse aqui, que esse aqui ele é muito fácil, gente. Em parte, assim, apesar de tudo, ele tem a vantagem porque ele é uma cerda bem maleável, então você consegue deitar. E aí, quando você tá vendo que tá marcando ele, você joga pra lá. Marcou aqui, ó, você vai jogando, vai passando várias vezes até deixar mais pro final. Tem que dar uma leve molhadinha. Tá ficando... E é como eu falei, quando eu molho mais, eu tenho que tomar cuidado um pouco com o excesso daí, ó. Pra não marcar. Ele tá ficando mais fraco, então você dilui misturando, tá? Tudo misturando. Nunca vai só num canto e deixa. Tem que ir misturando, ó. Olha lá, viu? Ficou a marcação? Deixa mais deitado pra pegar em tudo.
Nossa, dá pra ouvir os barulhinhos dos pintinhos. Parece que agora a cor não tá querendo ficar tão molhada agora. Quando a gente quer que fique mais seco, não fica. Agora resolveu de ficar mais molhado agora. De parar de molhar, melhor dizendo, né? Assim, quando você quer uma coisa. Olha, gente, eu sem querer borrei um pouquinho. Tem essa vantagem também de pincel muito maleável. Tem essa vantagem de ser uma waterbrush, né? Ela sai água sozinha e tal, mas se você é uma pessoa que tem um pouquinho de problema em coordenação, ela é um pouco mais complicada. Eu, graças a Deus, eu não tenho esse tipo de problema de tremer, mas é realmente essa vontade de terminar logo o desenho. Hum. Tcharam. Ai, meu gato lá pulando agora. Tá zanzando pela cozinha, que lá não tem jeito. É um tal de xeretice. Quase terminando a caldinha. Acho que a parte que eu tô mais ansiosa é pro fundo, gente. Terminado. Agora lá vai eu jogar o excesso da água assim pra tirar um pouco essa cor anterior. E acho que na carinha do peixe, eu não sei que tom eu vou utilizar, mas eu tô na dúvida do amarelo, porque eu amo amarelo e não sei, pra mim peixe tem tudo a ver com a cor amarela, por algum motivo. E eu mexo novamente e limpo um pouco aqui, pra tirar um pouco o excesso. Ele vai ficar meio que aquele amarelo verdeado, olha, ficou perfeito. Eu bem um tomzinho que eu queria. A vantagem da aquarela, gente, é que mesmo quando você deixou um cantinho borrado, se você passar junto com outra cor, ele se mistura, ele vai ter aquele degradezinho. É diferente de uma canetinha, porque nem toda canetinha tem efeito degradê, consegue, né? Infelizmente. Então, essa aqui é uma grande vantagem, olha, porque aqui tava, ai, bati. Levemente manchado, e olha, eu posso até trazer, olha, ele vai ficar um fundinho, ai, que cor linda, gente. Que eu acho que fica muito bonito, acho que eu até vou trazer, inclusive, ó. Ele vai ter esse fundinho meio que... Olha que cor linda. Te juro pra vocês, com uma cor tão perfeitinha. Ele vai ficar essa mistureba, olha. Essa é a graça, né? Ficar essa coisa mais assim, degradê, uma coisa mais mágica, né? Meu gato tanto fez, já tá dormindo já. Deixei mais um pouco amarelinho, ó. Deixar aquele efeitinho mais. Olha, gente, ficou fofo. Eu tô amando, gente. Sério, eu estava sentindo falta desses efeitos, assim, porque já faz tempo que eu não. Ó.
Acho que eu vou até deixar levemente aqui na caldinha, só uma parte. Prontinho. Eu acho que até vou utilizar mais um pouquinho só pra... Nossa, parece 30. Tá ok. Prontinho. Falta o rosa fazer um pouco de efeito assim. E agora, eu acho que eu vou pro fundo, gente, porque depois eu vejo tudo. Ai, quase que é o perigo, gente, de eu encostar. O fundo, gente, aqui nessa paleta só tem esse azul, tá? E eu acho que vai ser ele. Porque eu já tô usando só tudo quase da mesma marca, então eu vou utilizar ele, ó. Bora. Como é o fundo do mar, eu pretendia deixar aqui mais fraco e o fundo um pouco mais escuro, que geralmente essa é a lógica do mar, né? Nunca vi, mas essa é a lógica. Olha, é uma cor tão bonitinha. Tá? Então, vamos lá. Coisa bem suave. Tá? Tchurá, tchurá. E eu vou continuar a molhar bem assim pra ficar mais suave possível. Eu não quero forte. E olha, ele fica às vezes até, mas depois só você misturar um pouco com água. Agora ficou mais forte. Vou misturar com mais água. Meu gato resolveu usar caixinha de areia justamente agora. Agora saiu já. Né? Tá ok. Outra coisa, você achar que tá forte, por exemplo, você vai lá, pega um papel toalha e passa um pouco onde ficou um pouco forte. Então, pode também só jogar água assim. Olha, eu tô deixando bem encharcadinho, porque como eu falei, eu não quero deixar forte. Então, ele fica até forte, mas depois ele puxando, ele acaba saindo um pouco. Pode também jogar mais água depois que estiver um pouco mais seco, misturar um pouco pra sair. Então, olha. Mas se você é uma pessoa que assim tem mais preguicinha de ficar pegando aquarela, que nem eu não faço isso, mas era o certo, gente. Que nem se você tem principalmente uma mesinha de cantinho, assim, é melhor, tá? Às vezes você já tem um cantinho meio que de estudinho, de papelaria, enfim. Você deixa já, gente, uma xicrinha com um pouquinho de aguinha, tá? Porque daí você já fica pronto para quando você quiser pintar, aquarelar. Fica muito mais fácil daí. Daí não tem que ficar toda vez pegando lá o potinho de água, que é um saco ficar nisso, né? Então é bom você já deixar lá no cantinho seu. E daí,
quando você vai, já tá a aguinha pronta, o pincelzinho. Mas sempre tem que limpar o pincel, gente, porque isso é um passo muito importante. Pintar o pincel é uma coisa muito importante. Vou jogar um pouco de água, gente. Como eu falei, eu tava querendo ficar um tom mais fraco. Tudo com moderação, claro, porque se você joga água e às vezes ele tá mega encharcado, tem que tomar cuidado, porque ele pode acontecer realmente de borrar, de manchar, né? A folha de baixo, né? Olha, ele tá bem sensível, então você tem que tomar cuidado, tá? Então, espalhar muito bem. E essa também é uma das vantagens. Sempre tem uma vantagem de um pincel pro outro. Infelizmente, é assim, é um pós e um contra. É um prós e um contra, infelizmente. E o pincel airbrush, alguns, ele ficam saindo água sozinha, dependendo do desenho, não é muito bom. O meu, ele tá saindo água sozinho um pouco, então esse desenho, ele é bem amplo, ele não tá tendo problema, mas se for um desenho mais minimalista, não dá, porque daí ele não dosa água, né? Só que ele tem a vantagem de outros pincéis mais duros, que os mais durinhos, assim, pra você também que treme, não vai ter problema. Porque mais durinho, ele é mais firme. Você, quanto mais molenguinho, você mais que tem que equilibrar ali, manusear bem pra ele não manchar, não borrar. Só que tem a vantagem também, tá? Que é um pincel airbrush, ele é mais leve. Ou seja, automaticamente ele vai conseguir ali não pesar tanto no seu desenho. Se você já tem mão leve e ainda tá usando esse tipo de pincel, ele vai com mais cautela. Agora, se você usa aqueles pincéisinhos mais durinho, você tem que ser muito cautelosa, porque dependendo da folha, ele não suporta. A verdade é que não é todo desenho mesmo que suporta aquarela, infelizmente, né? E se o desenho tem o verso também, você tem que estar ciente que ele pode manchar atrás, né? Mas dependendo do pincel, é pior, geralmente pincel firminho, aqueles pincelzinhos que você vê de quadro, de pintura, né? Tanto de parede, né? Só que menor. Eles são bons, sim, por serem firminhos e tal. Só que tem que tomar esse cuidado. Na verdade, para esse tipo de pintura, gente, para papel mesmo, eu não acho o melhor. Aqueles secos, tá? Não recomendo muito. Eu recomendo você comprar um com cerdas. Ele pode ser mais firme, gente. É bom ser mais firme, tá? Mas que seja macio. Esse aqui ele é muito molengo, então você pode se atrapalhar com ele. Então talvez não seja a melhor opção. Mas um pincel com cerdas macias, mais firmes, é bom, porque você vai conseguir manusear um pouco ele, mas de uma forma menos exagerada, né? Não muito molengo, porque daí você vai ficar ali. Você às vezes não sabe, fica borrando, então às vezes você vai ali, pum, vira. Então você tem que tomar cuidado, tá? Inclusive eu tenho esse, que ele também é. Ele, eu não sei se é da Tigra, eu não tenho preferência por marca, não, tá? Que é diferente, ó. Eu tô falando desses pincéis aqui, gente. Exatamente eles. Esse aqui tá duro porque eu não lavei. Ele tem a diferença, tá? Esse aqui eu gosto pra quadro. Eu acho que ele pega super bem, digamos, como que fala? Não é bem pra pegar, puxar a tinta, sabe, pra dentro, né? Porque tem uns que passa reta a tinta, num... Ele não, ele entra muito bem nos buraquinhos daquele tipo de pano, né, do quadro. Eu acho ele perfeito pro quadro, gente, perfeito. Esse eu acho perfeito para pintura. Assim, eu não tô dizendo, você vê o que é melhor, todos dão para usar, dão, mas sempre tem um que é melhor. Assim como eu acho que esse, você tem que tomar mais cuidado pra parede, é um pouco mais cauteloso, porque daí pra parede ele ainda acaba sendo um pouco mais um pouco flexível ainda. Pra parede é bom esse aqui para você que não que treme um pouco, esse aqui tem que ser mais habilidoso. Dá de todos os jeitos, gente. Só digo que você tem que ser mais cauteloso com tudo. Porque tudo isso, às vezes, parece besteira, mas te ajuda muito na hora de pintar e tal. Então, eu não. Deve ser o meu pato correndo, coitado. Vai ficando distante o som, coitado. Tá voltando já. Então, é só você ver o que melhor você se adapta aí, porque é tudo questão de adaptação. Todos dão pra fazer, só que sempre tem um que é mais fácil, mais legal às vezes, né? Olha, você vê que ele é bem molengo, realmente. Então você tem que tomar muito cuidado. Como agora, se eu fazer assim, ele vai borrar, obviamente.
Outros pincéis talvez não aconteça tão fácil isso. Então, você tem que ser bem cautelosa e ver o que melhor você se adapta. Mas eu recomendo para pintura, se você não quer, né? Às vezes a pessoa tem, qual pincel eu gasto? Vou gastar um que eu não me adapto e tal. Porque assim como às vezes a pessoa pode não gostar do waterbrush, é sempre uma coisa muito pessoal. Cada equipamento, material é pessoal. Uns gostam, outros não. Às vezes a pessoa não gosta muito exatamente porque às vezes sai mais sozinho, dependendo da marca, a água fica saindo sozinha. É muito complicado esse negócio de ficar, né, jogando água. A pessoa prefere misturar manualmente água com, né, sem problema nenhum. Só ver o que você melhor se adapta, porque é pra você não ficar gastando dinheiro à toa aí. Então, é muito interessante você saber disso. Nossa, parece que não tem fim de pintar. E olha que eu já... Olha, mas olha cá pra nós. Ele já deu um efeito super bonito, né? Ele já ficou com um ar super bonito. Eu aqui, misturando aqui. Eu ainda vou misturar um pouco. Eu tô achando meio forte isso aqui. Eu nem sei o tom exatamente que eu quero. Isso aqui, tá? Mas eu quero... Acho que no meio pretendo deixar um pouco mais fraco. Pra focar um pouco mais no fundo. Pra dar uma leve escurecida. Também não quero um preto no fundo, não. Outro detalhe, gente, se você quer ter menos trabalho possível, mas quer uma coisa mais bonita, escolha cores menos escuras. Quanto mais escuro, você tem mais trabalho com degradê e marcação, infelizmente, é uma verdade. Você percebe quando às vezes você não acha ruim quando você pinta de amarelo, mas quando você pinta de preto, marrom, vermelho, você já começa a já não gostar muito, por quê? Porque eles são cores mais fortes. Cores mais fortes, infelizmente, elas marcam mais. Então, o amarelo, ele já não tem muito fundo, não tem muito tom a mais acima, né? O amarelo já é uma cor fraca, então ele não vai fugir muito daquele tom. Já um preto, ele vira um chumbo, vira um cinza, vira, né? Então, tem essa diferença. Evite usar cor muito preta. Eu fazia isso, de usar cor muito funda, né? Cor muito escura, como preta. É complicado, porque se você tem que estar ciente que você vai levar um certo tempo para terminar aquilo. Eu fiz, inclusive, eu não sei, acho que não sei qual livro, se é o Floresta Encantada ou o Jardim Secreto, que eu fiz o fundo preto. Não terminei. Fiquei ali com preguiça de terminar tudo. E aí, para terminar o resto, gente, você tem que... Eu escolhi justamente o preto. Ele não, o preto ele marca demais, aí fica aquela diferençona, parece um cinza misturado com preto, não fica legal. E aí você tem que saber que para você finalizar ele, você tem que deixar bem. E o preto é uma das cores piores depois que você começa, porque ele é o mais forte de todos. Então, depois, o que você vai fazer para cobrir ele? Usando ele mesmo, não tem como. Ou o branco não, mas não pode ser aquarela. Aquarela não tem essa cobertura suficiente para cobrir uma tinta preta. Vamos supor, principalmente tinta preta, né? Eu acho que nem aquarela, a aquarela cobre, preto não. Imagine quem dera tinta ainda preta ainda. Aí ela ficou, e eu tô até agora pensando quando que eu vou terminar ela. Então, jamais use, se você já tem dúvida se vai terminar de conseguir pintar tudo, jamais use cor preta no fundo. Jamais. E às vezes a gente ainda deixa, faz questão de começar super forte o preto. E daí lascou se você não consegue terminar. Lascou, porque daí ficou marcado que não tem como tirar de outra forma. É só você passando o mesmo preto ou passando uma tinta preta. Mas tudo tem que ser, no máximo, se for tinta, tinta forte, não cor clara. Depende do tipo de tinta cobre. Tá? Mas, enfim, né? Fazendo dessa forma porque acaba melhorando um pouco. Mesmo quando tá forte, se você ir, assim, giraninho, assim, em círculos, ele acaba espalhando um pouco e ficando mais harmônico. Mas
mais dissolvidinho bem, né? Bonitinho, não fica muito marcadinho. Como eu falei aqui, ó, depois que ele começa a secar, é meu gato resmungando da vida, tá? A vida não tá boa pra ele. Quando ele começa a tá levemente secando, que eu falei pra vocês, não deixa ele secar totalmente, mas se você vai lá e não precisa nem molhar o pincel, só se tiver muito seco, vai já dando de novo, ó, uma leve, ó, vai pintando desse jeitinho, em círculos. Ele vai diminuindo a intensidade da cor um pouco. Os cantos você vai espalhando um pouco esse tom. Não pra não ficar forte, né? Pra você querer, principalmente se você quer deixar o mais fraco possível, só assim mesmo. Não sei de onde surgiu até glitter ali. Vou jogar mais água, porque pintar todo o resto agora. Bora lá. Eu acho, gente, que eu vou deixar focado num tom mais fraco aqui no meio. E vou deixar levemente o sombreadinho mais escuro entre o peixe. Mas não vou focar em deixar tão escuro. Para de chorar. Vai brincar, vai. Aqui, gente, de novo tá secando. Bora eu lá e dar uma... Agora. Nossa, gente, na foto aí tá parecendo perfeito o desenho. Não que tá ruim, mas na foto tá muito mais perfeito pra vocês. Calma aí, tirar. Deixar bem, né? Ó. E eu lá encharcando de água aquarela. Olha. Tem cor que ele é forte, hein? Aqui já secou já, isso é o bom.
Ai, quase que eu borro, gente. Aqui tá uma leve marcaçãozinha. Depois de seco, você dá todos os retoques, gente. Mas tem que esperar daí depois, assim, depois que já estiver secando já, né? Então, assim, agora eu dou uns retoquezinhos, onde eu vejo, né, que dá pra uma leve, né? Mas se tiver muito molhado, não dá. E, assim, o resultado final, vou só depois de seco, né? Pra você poder dar todos os ajustinhos, tudo perfeito, né? E daí só assim você consegue deixar bem, né? Do jeitinho que você quer. Faz tempo também que eu não desenho com aquarela. A gente dá até vontade agora de desenhar com aquarela. Já faz um bom tempo que eu não desenho com aquarela. E com cuidadinho, ó. Prontinho. E agora, quase finalizando, gente. Pra vocês verem, eu fico ali muito ansiosa pra ver o resultado. Gente, olha o perigo. As coisas pra borrar é muito complicado, hein? E o gato lá. Jesus, pelo barulho, parece que o gato tá arrancando a ração do saquinho já. Ela tá, acho que dentro do saco de ração. Tum, tum. E esse desafio, gente, vai ser só pintando com aquarela. Eu não vou utilizar canetinha, a não ser se for pra dar uma coisinha, por exemplo, deixar um brilho que com a canetinha branca e tal. Mas, do contrário, eu vou deixar ele o mais, assim, feito tudo com aquarelinha. Pra ficar um desafio só de aquarela hoje pra, né, avaliar o resultado aí depois de tanto tempo sem utilizar a aquarela, né?
Bati de novo. Jogar um pouquinho de aguinha aqui. Uhum. Bom. Agora a gente acabou dando uma umedecida boa aí. Agora bora pegar um pouco de tinta agora pra ver se segura um pouco isso aí. Finalizando agora a parte da pintura aqui, né? Vou ter que deixar pra parte 2 esse vídeo, gente, porque... eu vou ter que esperar secar bem. E na parte 2 eu mostro todo o resultado seco e daí dando todos os detalhes e podendo pintar novamente tudinho certinho, né? Pra fazer o vídeo, né? Porque agora eu vou ter que esperar bem secar. Inclusive eu tô esperando secar um outro livro, né? Que eu tô fazendo aí, vamos dizer assim, vai ser uma serinha de vezes que eu vou tentar reformar os desenhos meus que eu achei, na minha opinião, que não ficaram legais e tal, que eu não curti muito, e daí eu vou estar fazendo meio que uma sessão aí de restaurando os meus coloridos, né? Então eu já tô esperando secar um que eu pintei, tá? Então eu vou aproveitar e esperar pra tá fazendo uma hora.
um em seguida do outro, né, mostrar o resultado pra vocês. Então, eu vou esperar secar bem esse daqui, ó. Tem bastante errinhos, assim, bastante marcações, mas isso tudo ele tem que esperar. Aqui tá perfeito, gente, na foto, né? Tá parecendo até que tá parecendo um efeito meio céu, né? Mas ao vivo, assim, ele tá uns bons errinhos, né? A cor, ele não é tão, né? Eu acho que é a luz, não sei, né? Porque não tá com filtro nenhum, tá? Mas não sei se tá parecendo bem a cor. Aqui tá um rosa bem vibrante. Na verdade, ele é um roxeado um pouco. Mas tá bonito de qualquer forma. Só que eu tenho que esperar secar bem. E é isso. Até o próximo vídeo. Trazendo a parte 2 pra vocês. Então já deixa o like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, com certeza. Tchau!